Vídeo. Eu não tava sabendo, vocês viram aí, o rapaz me enviou aqui na live, pediu pra eu ver. Não lembro quem foi, comenta aí. Foi o Gustavo? Eu acho. E aí eu tava explicando por que que o jogador do Flamengo, que não ganhou nada, né? Carreira baixíssima de títulos, que é o caso do Léo Ortiz, usa dessa arrogância Flamengo pra explicar pro torcedor que e fazer essa relação com o Palmeiras. Mas aqui, cara, a gente faz os conteúdos gravando pros canais, mas o nosso ao vivo aqui, ele é diferente, tá? Então, pra quem tá no YouTube recebendo o vídeo, eu tô gravando isso em live e quem participa das lives aqui, velho, é um monte de coisa ao mesmo tempo, né? A gente falou aí de te grava para canais diferentes, então o conteúdo é sugestivo de você que tá assistindo e até peço mesmo que sugira conteúdos quando estiver aqui, tá? Mas não é a mesma coisa do que a gente faz no YouTube, tá? Um abraço pro Matheus aí. Obrigado pelo apoio. Rapaziada, antes de dar o play aqui para vocês escutarem através do Sport Center Brasil, a declaração do Léo Ortiz, a verdade é o seguinte: o Flamengo diferentão, o Flamengo malvadão que o João Guilherme criou, assim como o Rony Rústico foi criado pelo Theo José, tem o malvadão, né? Esse daí já tá bonzinho faz tempo. O malvadão era de 2019, tá? Nas mãos do Jorge Jesus. Talvez o único Flamengo que o Fernando viu, real malvadão. Dos anos 90 era bonzinho, dos anos 2000 também, não era malvadão. Né? Teve o do Adriano Imperador lá, de 2009. Mas malvadão, malvadão, era o Flamengo, de 2019. Vocês estão começando a entender o porquê tem um valor o trabalho do Abel Ferreira? Por mais que há várias controvérsias e debates, tem um valor. E o malvadão Flamengo, hoje, treinado de verdade por um recém-treinador que eu respeito, por isso que eu não vou chamá-lo de estagiário, qualquer outro eu chamaria de estagiário. Mas como é o Felipe Luiz que eu respeito, é um recém-treinador que ganhou uma Copa do Brasil, assim como o Rogério Ceni ganhou um título nacional com esse mesmo clube aqui, né? Vamos escutar, mas isso aqui é a mídia cria uma imagem dos clubes. O Corinthians, que é o time do povo. O Flamengo, que é o malvadão. O Palmeiras de Abel Ferreira hoje, né? Então, assim, São Paulo soberano. A mídia cria e o problema é que a torcida incorpora, o jogador também, e se cria uma narrativa mentirosa. O Flamengo hoje ficou a 4 pontos. É sempre bom colocar a tabela aqui, né? Tabela do Brasileirão. SofaScore. Sabe o que é sempre bom pôr a tabela aqui? Porque eu ouvi dizer que era o foco do Flamengo, né? E novamente, como quase nunca acontece, né? Assim, nos últimos anos, o líder é o Palmeiras. Talvez é só uma coincidência. Novamente, o líder é o Palmeiras no ano que eu ouvi de vários influenciadores do Flamengo que o foco é o brasileiro. Fechou o campeonato? Não fechou, mas eu gosto sempre de lembrar que é o normal do Flamengo é estar comendo poeira no Campeonato Brasileiro mesmo. Isso é o normal, né? E queria também lembrar que se a gente ganhar, abre 7. Se a gente perder, continua líder. Outra coisa normal. Vai ter que ganhar da gente, a gente perder do Cruzeiro, pra antes do Mundial ser líder e eles também têm que ganhar depois, né? Então assim, não adianta nada ganhar da gente, depois não ganha, né? Então nessa brincadeira atual, o Flamengo vai para pro seu terceiro empate, né? Tem só uma derrota e o Palmeiras abre os 4 pontos, tá? E ele cita aqui a derrota do Bahia. Vamos ver a coerência de Léo Ortiz? Vamos ver? O super jogador, multicampeão, absurdo, seleção brasileira, passagens pela Europa. Vamos ver tudo que ele falou aí sobre Palmeiras e Flamengo, se faz sentido ou não. Vamos lá. Não sei, cara, não sei. Acho que o Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade, é um campeonato de quem se mantém mais tempo. Ah, o Palmeiras também perdeu para o Bahia em casa. A questão é que acho que às vezes as pessoas veem diferente as derrotas de um e derrotas de outro, ou vitórias de um e vitórias de outro. Então,
às vezes pra gente não basta apenas vencer um jogo de 1-0 e, sei lá, num contra-ataque, alguma coisa assim. Às vezes não serve, às vezes o nosso jogo é visto de forma diferente, com uma obrigação maior de fazer um grande jogo e vencer, e pra eles não tanto, né? Para outras equipes também não tanto. Então a gente não se preocupa com isso, acho que é um campeonato de pontos corridos, não é um mata-mata Palmeiras e Flamengo só. A gente tem que manter a regularidade de não, quando não der para vencer, a gente não perder pontos em casa, principalmente contra adversários que vão brigar com a gente, como foi Inter, como foi Botafogo, e procurar construir o nosso jogo sempre, procurar fazer o nosso jogo, que a gente está mais perto de vencer. Hoje não foi o caso, mas agora é trabalhar, e a gente tem, claro, a Copa do Brasil no meio de semana para conseguir essa classificação, e depois enfrentar o Palmeiras, que é um adversário direto hoje lá na disputa pelo título. Não tô falando que ele mentiu. A questão é a seguinte, por que, que as pessoas enxergam diferente? Porque a venda é diferente, né? Se o Flamengo tivesse com a fase de vitórias do Palmeiras, liderando a Libertadores, liderando o Campeonato Brasileiro, qual seria a análise da mídia hoje sobre o Flamengo? E se o Palmeiras fosse o Flamengo, que ainda não está classificado, e lógico que vai classificar, porque o último jogo é o Tátira, né? Seria uma vergonha histórica se o Flamengo parar na fase de grupos da Libertadores com o último jogo só dependendo dele sendo o Deportivo Tátira em casa, eu pressuponho que eles vão avançar, né? Então, assim, não é culpa do. Não é culpa do meio externo somente. Na hora que enchem a bola deles, eu nunca vejo um jogador do Flamengo falar assim: não, peraí. Não é bem por aí, não. Pelo contrário, eles adoram, né? Eles adoram. Então, o que ele quis dizer aqui é: pro Palmeiras serve 1-0, pro Flamengo não. Claro que serve. Se tivesse feito isso nos últimos campeonatos, teria sido campeão brasileiro. Não foi campeão brasileiro e assistiu o Palmeiras e Botafogo ganhando título porque não conseguem ganhar de 1-0. Não é porque não dá, é porque não conseguiram. Porque se tivesse conseguido ganhar de 1-0, teria sido campeão brasileiro. Então isso daqui é resposta para QI médio. Quem me mandou aí, entendeu? Só respondendo, é para QI médio para baixo que aceita esse tipo de resposta. É óbvio, e a gente sempre defendeu. Veja lá, vamos voltar no passado e lembrar o Fernando Gil vestindo a faixa de campeão depois que ganhou de um Barcelona de Guayaquil. Foi lá e perdeu a Libertadores pra gente. Este é o Flamengo, construído de fora pra dentro, pela imprensa, pelos seus torcedores. E aí, cara, vai demorar, né? Vai ter que ganhar vários jogos de 1-0. É o Flamengo que goleia o Juventude depois do ego ferido e a imprensa transforma o trabalho do Felipe Luiz em uma cogitação para a seleção brasileira. Felipe Luiz ganha a Copa do Brasil e se falava aí nos debates esportivos que tinha que tomar cuidado o Flamengo que podia perder o treinador para a seleção brasileira. Felipe Luiz. Felipe Luiz. Então essa emoção criada em torno, né, para explicar aí quem não entendeu o que eu tinha falado, o Flamengo se coloca numa prateleira que já podemos jogar a Premier League, que vamos comprar um clube europeu, que vamos montar a estratosfera rubro-negra, nós vamos montar a cidade do Flamengo, o estádio para 200 mil pessoas. A análise do Flamengo é emocionada, assim como o seu dia a dia. Vamos criar o interplanetário rubro-negro, vamos viajar rumo a Marte e colonizar terras fora da galáxia e expandir a nação flamenguista pelo planeta Terra e afora. Vamos criar o movimento, vamos descobrir outros planetas, investir em outros times da Europa, comprar uma nave espacial. Esse aí é o Flamengo. E aí, quando esse time que vai comprar nave espacial, investir no time da Europa, se calhar já pode jogar a Premier League, que o Pedro é melhor que o Lewandowski, que só ganha de 1-0, realmente parece pouco. Então acho que ele não sabe aonde ele foi, né, jogar. E a gente vem falando várias vezes, né, as questões do Abel Ferreira e aonde a gente busca essas comparações. E aí a gente vê um esforço pelo like, um esforço pela inscrição, de canais que não são flamenguistas enchendo a bola do Flamengo quando vem um joguinho do Flamengo que eles ganham de 3-0. Veja como joga esse De La Cruz. Olha como joga esse outro aqui, entendeu? Então assim, conseguem compreender?
Conseguem compreender? O Flamengo vai lá, na contratação do De La Cruz, paga a multa de um jogador que estava praticamente livre um ano anterior. Ótimo. O Flamengo é poder. Olha como é poderoso. Contratou lá o outro menino lá que já venderam pro Everton, sei lá, o Alcaraz. Olha, que contratação do Alcaraz. Talvez essa administração do Flamengo seja diferente. E tudo isso que eu esteja falando não cabe mais daqui para frente. Entendeu? Não cabe mais daqui para frente. Certo? Mas eu acho que da onde isso se criou para trás é o fato. É o fato. A mídia vende esse Flamengo superpoderoso que só ocorreu em 2019. Não ocorreu em 18, não ocorreu em 17, em 16, em 15. 15, Palmeiras campeão da Copa do Brasil, 16, Palmeiras campeão brasileiro, 17, Corinthians campeão brasileiro, 18, Palmeiras campeão brasileiro, 19, o Flamengo veio ganhar o título do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, e a Libertadores da América, e realmente foi um time diferente. Então não é usar o Palmeiras também perdeu. A gente sempre perde. Inclusive é possível novamente. Isso não sou eu que falo, é o retrospecto, que novamente a gente não ganha do Flamengo. Que fique no empate, como acontece muitos, né? Não quer dizer que o Flamengo vem no Allianz Parque e sai ganhando do Palmeiras todo jogo que disputa no Allianz Parque. Não, tem muito empate. Muito empate. E isso lá no fim das contas não mudou nada pro Palmeiras bater campeão. Talvez agora estejam aprendendo, assim como o Flamengo aprendeu com o Palmeiras em 19, quando o Palmeiras ganhou 18 com o elenco e montou um melhor. Entendeu? O Palmeiras ensinou muito mais o Flamengo do que ao contrário. Isso é a verdade. Quem vende uma outra coisa pra vocês aí tá interessado em algo. O Palmeiras sempre ensina o Flamengo. Essa é a verdade. Se não aguenta, bebe leite, dá o dislike. Se curtiu o vídeo, dá o like.